Pô, agora eu tô perdido. É esse primeiro aqui? Xenoblade Chronicles Definitive Edition, resumão da história? É, né? Olá pessoal, É. Vamos lá então. Xenoblade Chronicles Definitive Edition, resumão da história no canal A Itinerante. Vou dar aquela inscrevida aqui, né, velho? Deixar meu like pra dar aquela fortalecida. Qualidade full. E vamos conhecer Xenoblade, que eu não sei o que é não, velho. Em nenhum momento me incomoda a aparência delas. E nem acho humano já. O que o pessoal tá discutindo aí, velho? O pessoal tá puta aí. Elas são humanas demais. Sou um pato. Porra, velho. Você acha que elas não parecem humanas, velho? Assim, não é humana demais, né, velho? Não tem, não é, não, é muito longe. Se eu pegar um outro personagem de anime e botar lado a lado com ela, elas caem no Vale da Estranheza. Ah, cara, eu não sei. É muito mais pelo CG mesmo, né, velho? Quem gosta, gosta, assim, sei lá. A movimentação, esse negócio assim, tá ligado? Pra mim, cai no Vale da Estranheza no sentido do CG, tá ligado? Movimentação esquisita, tá ligado? Sei lá. Enfim, vamos ver aqui o Xenoblade aqui. olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Itinerante. Quem tá falando é o André e vamos lá para mais um vídeo da série Xenoblade Chronicles. E hoje o assunto aqui vai ser a história do primeiro jogo da série Xenoblade Chronicles. Eu sou um super fã da franquia e eu confesso que eu acho a história do primeiro em alguns sentidos um pouco mais complexa que a história do segundo. Mas eu vou fazer o possível aqui para explicar ela da melhor maneira possível e passar por todos os detalhes que são importantes tanto para o entendimento da franquia como para possíveis ligações em Xenoblade 3. Algumas semanas atrás nós estreamos o nosso canal lançando um vídeo que era um resumo de Xenoblade Chronicles 2. Inclusive, se você não tiver assistido esse vídeo, eu recomendo você pausar aqui agora e ir lá assistir. Eu vou fazer o link aparecer no card aqui em cima ou na descrição do vídeo. E eu recomendo assistir ele porque apesar dele ser o segundo jogo da franquia, as histórias são basicamente independentes e ele ensina alguns conceitos que facilitam o entendimento do primeiro jogo. Infelizmente esse vídeo acabou atrasando um pouco, a intenção era que ele saísse antes do Xenoblade Chronicles 3, eu peço desculpa a vocês por isso, mas agora sem mais Ah, delongas nós terminamos o nosso resumão e vamos lá. Em Xenoblade Chronicles nós conhecemos um mundo que é inteiramente coberto por um mar, a superfície toda do planeta é água e esse mar é habitado primariamente por dois titãs gigantescos chamados Bionis e Meconis. O que conhecemos sobre eles como é que é o titãs nome? gigantescos chamados Bionis e Meconis. O que Me conhecemos come? sobre eles a princípio é que esses titãs duelaram durante muito tempo e um dia eles deram um último ataque um no outro e ficaram congelados no tempo para sempre. Agora pulando para os tempos recentes, Bionis é habitado por diversas formas de vida biológica e Ah, Meconis é habitado Bionis. apenas por máquinas que são chamadas Não, de peraí. outras formas de vida biológica e Meconis é habitado apenas por Meconis. máquinas que são chamadas de Mechons. A primeira cena do jogo acontece na verdade um ano antes dos eventos principais do game. E nessa cena a gente presencia três homens, que é Dumban, Dixon e Munka, lutando em um campo de batalha contra dezenas de Mechons, que são essas máquinas que habitam Meconis. Nessa batalha, Dumban está utilizando uma arma especial chamada Monado, que é a única arma conhecida que é capaz de ferir os Mechons de forma eficaz, e que segundo uma lenda, ela foi usada pelo próprio Bionis enquanto ele duelava com Meconis no passado. Em meio à batalha, Munka os trai e tenta escapar, mas ele acaba sendo cercado por um grupo de Mechons e a gente não vê ele mais.
Duncan, no momento desesperado, acaba sacrificando um dos seus braços para utilizar todo o poder da Monado e salvar a ele e Dixon. Agora sim nós vamos para os acontecimentos principais do jogo, e nas primeiras cenas nós conhecemos um rapaz chamado Shulk e seu melhor amigo Ryan. Eles vivem em uma vila chamada Colônia 9, que fica na panturrilha direita do Titã Bionis. E lá também é onde vive Dixon, Dumba, que são aqueles caras que a gente viu na abertura do jogo, e a irmã mais nova dele chamada Fiora. Ali na colônia, Shulk auxilia em pesquisas que estudam a Monado, que é aquela espada que a gente viu ser usada por Dumba, já que a sua origem e os poderes ainda são um grande mistério, e até o momento, apenas o Dumba foi capaz de controlar ela direito em combate. Um dia, Ryan tenta manusear a Monado e perde o controle e acaba acertando Fiora, mas nesse momento a gente aprende que a Monado não consegue causar nenhum tipo de ferimento em forma de vida biológica, apenas nas mecânicas. Naquele mesmo dia, Shulk, Fiora e Ryan vão até uma estranha fábrica abandonada que fica perto da colônia para buscar cilindros de Ether. Só que enquanto eles estão lá, algo ativa o mecanismo de defesa da fábrica e poucos segundos depois centenas de Mechons surgem e atacam a colônia. Os três voltam para a cidade, mas acabam encurralados por um grupo de Mechons. Dumba então reativa a Monado e acaba salvando Shulk e Ryan. Por causa do estado enfraquecido que o Dumba está, ele não consegue controlar a Monado por muito tempo e eles acabam encurralados novamente. Só que nesse momento, Shulk utiliza a espada e imediatamente ele desbloqueia um novo poder dela, onde ele é capaz de ter pequenos vislumbres do futuro. Isso faz com que ele consiga derrotar grande parte dos Mechons. Nesse momento, um Mechon diferente, que tem um rosto branco e linhas vermelhas ao longo do corpo, aparece e começa a atacar o grupo. Só que eles rapidamente aprendem que por algum motivo a Monado não consegue ferir esse Mechon. Caraca. Fiora tenta ajudá-los e Shulk recebe uma visão onde ela acaba sendo morta por esse robô, que a partir de aqui ele começa a ser chamado pelo grupo de Metal Face. Infelizmente o Shulk não consegue reagir a tempo e a visão dele se concretiza, com Fiora sendo morta e Metal Face fugindo pelos céus. Tipo, muito doido, né? Tipo assim, literalmente o mundo é feito de água, né, velho, ali. Porém, nesse mundo existem dois seres ali que estavam um duelo eterno, um batendo um no outro ali. Até que os dois ficaram congelados um tempo ali, né? E aí veio a lei da evolução, né, velho? Aí o mundo foi crescendo, pipipipopopopopu, e formas de vida como nós humanos também foram cresceram ali, né, velho? Ou seja, no corpo do bicho existiram um período Cretáceo, Jurássico, toda essa doideira aí, até chegar onde eles estão atualmente. Pô. Depois desses acontecimentos trágicos do começo do jogo, Shulk e Ryan decidem partir em busca do Metal Face para vingar Fiora. Eles então sobem na direção do Joelho de Bionis para um lugar chamado Sword Valley, onde supostamente existe uma base de Mechons e pode ser um dos lugares onde o Metal Face foi. Enquanto eles estão a caminho, Shulk recebe uma visão onde ele vê um homem estranho dizendo para ele que se ele despertar e encontrar a verdadeira Monado, o futuro vai ser dele. Logo em seguida, ele tem uma outra visão, e nessa visão, Ryan é atacado por um inseto gigante e acaba sendo morto. Algum tempo depois, eles realmente são atacados por esse inseto da visão, mas no momento em que a visão se concretizaria, o Shulk desbloqueia um novo poder da Monado e consegue colocar um escudo em Ryan, que protege ele do ataque que seria fatal. Eles continuam avançando o seu caminho e chegam no Joelho do Titã. E assim que chegam lá, Shulk recebe a visão de uma criança que está sendo atacada por um monstro próximo de um lago. Mas eles conseguem salvar esse rapaz, que se chama Juju, Caraca. e eles os levam até a sua mãe, uma mulher chamada Shala. Ela explica que veio da Colônia 6 e os dois resolvem ajudá-la a voltar até lá para buscar o noivo dela, um homem chamado Gadord. Só que enquanto eles estão fazendo as preparações para partir, Juju foge para tentar ajudar outras pessoas que ficaram presas na colônia e o grupo vai atrás dele para resgatá-lo. Quando estamos prestes a sair do acampamento, Shulk recebe uma outra visão e nela ele vê Juju e sua mãe sendo atacados e mortos por alguns Mechons e dentre eles o próprio Metal Face. Eles partem atrás de Juju, conseguem encontrá-lo e salvam ele do primeiro ataque, mas um outro Mechon com rosto aparece e enfrenta o grupo. Apesar desse ser um Mechon com um rosto diferente, eles novamente enfrentam uma situação parecida, onde nem mesmo a Monado é capaz de ferir esse robô, e ele então consegue capturar o Juju e ir embora. Shala se junta definitivamente ao grupo e juntos eles partem em direção à Colônia 6. Assim que o grupo chega lá, eles encontram um homem chamado Otaro, que é um antigo amigo de Shala,
Como é que é o nome do cara? Assim que o grupo chega lá, eles encontram um homem chamado Otaro, que é um Otaro? antigo amigo de Shala, um general da cidade. Ele ainda está vivo e combatendo mechons que estão por lá. Irmã mais velha do Jojo. Ele explica que o noivo de Otaro. Shala infelizmente morreu durante um dos ataques dos mechons. E logo em seguida ele leva o grupo até uma antiga mina, onde os mechons costumam manter os reféns capturados para tentar encontrar o Juju. Enquanto eles estão a caminho, o Shulker recebe uma outra visão, e nela ele vê o Otaron caindo em um rio de Ether e morrendo. Assim que eles chegam na mina, eles são recebidos novamente pelo segundo Metal Face, aquele que capturou o Juju, e ele dessa vez se identifica como chamado Zord. O grupo enfrenta Zord e consegue derrubá-lo em um rio de Ether, só que diferente da visão de Shulk, Ryan consegue salvar Otaron antes que ele também caísse. Enquanto eles estão saindo da mina, Zord retorna, todo ferido e quebrado, então dessa vez o grupo consegue de fato derrotá-lo e destruí-lo de uma vez por todas. Assim que eles chegam de volta na superfície, eles são atacados de novo pelo aquele primeiro Metal Face, o que matou Fiora, e Dumble e Dixon chegam e ajudam o grupo. Como nada consegue ferir esses Metal Face, eles estavam prestes a perder a luta, só que por sorte uma fera mítica chamada Teletia passa e ataca os mechas, fazendo com que eles acabam tendo que fugir. Nesses momentos finais, Shulker recebe uma nova visão. Nessa visão, ele está perto de uma grande torre e Dixon identifica ela como sendo um lugar chamado Prison Island, que fica na cabeça de Bionis, e então é para lá que o grupo acaba indo. A caminho dessa tal torre, o grupo passa por uma densa floresta nas costas de Bionis. Enquanto a gente está por ali, o Shulker recebe uma nova visão onde ele está conversando com aquele homem gigante, que Meu, dessa já vez que eu iria chama era ele na de virilha, verdadeiro velho. herdeiro da Monado. Nessa nova versão da visão, ele também vê um Mechon diferente, que é prateado, com rosto, e dessa vez ele consegue feri-lo em combate. Voltando para a realidade, o grupo está explorando por lá e acaba encontrando uma garota desacordada, a qual Shulker reconhece por estar presente na visão que ele tinha acabado de ter. Ele vai até uma cachoeira que está ali perto procurar alguns cristais que a Sharla pediu para que ele pegasse, para que ela pudesse usar eles para curar a garota. E quando ele chega nessa cachoeira, ele encontra um rapaz chamado Alvis. Aí aqui eu preciso abrir um parênteses, porque quem já jogou Xenoblade Chronicles 2 vai imediatamente reconhecer o colar que o Alvis está usando como sendo o Core Crystal de Lobos, que é o terceiro Aegis que desapareceu no segundo jogo. Não dá para entrar muito nos detalhes aqui, mas eu vou colocar no card aqui em cima e na descrição desse vídeo o primeiro vídeo que a gente fez aqui no canal, que é um resumo da história do Xenoblade Chronicles 2. E lá a gente explica melhor quais são as origens de Alvis e os poderes dele. Eu recomendo realmente que você dê uma assistida lá, porque vai ajudar a Vamos ver, entender bem depois desse melhor aqui. a história do Xenoblade 1. Voltando para nossa história, a dupla é atacada por filhotes de Teletia, e Shulk percebe que ele não consegue prever os movimentos deles, e Alvis explica que isso é porque os Teletias conseguem ler a mente dele. Alvis então subitamente pega Monado e não só consegue controlar ela, como também libera um novo poder, que faz com que o Shulk consiga desativar as antenas do Teletias e consequentemente consiga derrotá-los. Logo depois da luta, ele explica para o Shulk que a Monado é uma espada divina que consegue quebrar o próprio tecido da realidade. Só que logo depois dele soltar essa frase tão misteriosa, ele desaparece e a gente fica ali no mistério. Shulk retorna para o grupo, dessa vez carregando os cristais que a Sharla pediu, e usando eles ela consegue despertar a garota, que se identifica como Melia Antiqua. Depois de uma breve conversa, ela promete ajudar o grupo a chegar na cabeça de Bionis se a gente ajudar ela a sair da floresta. Logo depois ela se junta ao grupo. Eles passam por uma vila de Nopons, que são esses bichinhos baixinhos e peludos, e a Amélia comenta que ela está em busca do Teletia Mãe, já que ele fugiu da terra natal dela e agora ela tem o dever de matá-lo. Um Nopon chamado Rick se junta ao grupo a pedido do chefe da aldeia e juntos eles conseguem ajudar a Amélia a derrotar a fera. Voltando para o vilarejo, o líder dos Nopons finalmente libera acesso para o grupo continuar em seu caminho e eles chegam no Mar Erit. No caminho para lá, o Shulk conta a história dele para Amélia e ela os leva até a capital imperial Alcamoth, lar de uma raça de seres chamado Hyentia, e explica que para eles conseguirem entrar em Prison Island, eles precisam da permissão do imperador de lá. Chegando em Alcamoth, a gente descobre que a Amélia, na verdade, é filha do imperador atual, então ela é a princesa ali da cidade. Só que ela não é Caramba, uma olha a rainha orelha do cara, porque a velho. mãe dela era uma humana. Capoca. E por ela ser mestiça, ela não é muito bem vista por alguns habitantes dali da cidade. Além disso, a gente logo aprende também que os habitantes da cidade acreditam numa lenda de que a Monado é uma arma divina que foi usada pelo próprio Bionis no passado. E eles contam que se um dia essa espada caísse nas mãos de alguém que tem um coração ruim, isso poderia ser o fim dos Hyentia. Por causa disso, eles acabam prendendo Shulk e o grupo.
Enquanto nosso grupo está preso, Alves aparece na cidade e a gente descobre que ele é o conselheiro oficial do Imperador, assim como o portador de um dom muito parecido com o do Shulk que faz com que ele possa ver o futuro também. Ele usa sua influência ali e faz com que Shulk e os outros sejam libertos e conversa com o Imperador sobre a possibilidade do Titã Bayone estar despertando. Esse jogo Em é uma conversa RPG com seu por irmão mais turno ou é. Sei lá, vai andando por aí batendo nos bichos, tá ligado? sobre a possibilidade do Titã Bayone estar despertando. Em uma conversa com seu irmão mais velho, um rapaz chamado Kalya e alguns outros membros da corte, Amélia descobre que ela foi escolhida para ser a sucessora oficial do trono dos Haiente. E para acelerar esse processo de coroação, a imperatriz, uma rainha chamada Yumea, sugere que ela mostre o seu valor participando de algo chamado Ritual da Tumba. Pouco tempo depois, a gente descobre através de algumas cenas que esse na verdade é um plano dela para assassinar Amélia e o grupo, já que ela não concorda que uma mestiça deva substituir o imperador atual. Amélia chega na tumba e passa no teste, sendo recebida em seguida por uma recriação de um dos seus ancestrais, que explica para ela que ela possivelmente vai ser a última imperatriz dos Haiente, e que ela inclusive possui alguma capacidade de livrar eles de uma suposta maldição. Ela não entende muito bem o que isso quer dizer ali no momento. Voltando para Alcamoth, o grupo descobre que alguns assassinos estão indo até a tumba para matar Amélia e consegue ir até lá ajudá-la. Chegando lá, eles veem ela sendo atacada por uma Haientia, que é uma mulher chamada Tyrea, e um Teletia. Só que junto com Shulk e os outros, Melia consegue derrotá-los. De volta para Alcamoth, em uma conversa do Shulk com o imperador de lá, ele comenta que os antepassados deles falavam que um dia o fluxo de Iter do planeta ia começar a ficar diferente, e isso ia significar que Baiones estava despertando. Os ataques frequentes de Mechons, o uso da monada, as aparições dos Teletias que estavam ficando cada vez mais frequente, tudo isso poderia ser indício de que essa teoria era verdade. Só que caso o Titã realmente despertasse, isso poderia significar o fim de toda a vida que estava presente ali no seu corpo. Depois de dar essa explicação para o Shulk e para o grupo, ele libera a entrada deles em Prison Island e revela que os antepassados deles selaram alguma coisa lá, mas nem ele sabe o que é. Logo antes do grupo partir, a cidade é atacada por Mechons e dessa vez eles estão acompanhados por aquele primeiro Metal Face, o que matou Fiora no começo do jogo, e um novo Mechon com rosto que tem armadura prateada. Shulk recebe uma visão do Metal Face matando o Imperador lá em Prison Island e logo em seguida a gente descobre que ele partiu sozinho em direção à ilha, então o grupo se reúne com pressa e vai logo para lá. Chegando na ilha, o Imperador pronuncia um antigo encantamento da família dele e um selo que está no chão é quebrado, revelando um homem gigante preso em algumas correntes. Esse homem se apresenta como Zanza e diz que está há séculos esperando pelo verdadeiro herdeiro da Monado, que no caso seria Shulk. Ele conta que no passado ele foi quem usou a Monado para enfrentar e derrotar Mecones, e que ela é capaz de controlar Iter, que é o tecido por trás de todas as formas de vida da realidade daquele mundo. Ele também fala que despertar completamente os poderes da espada pode dar à pessoa que está manuseando ela poder praticamente infinito, e esse é o motivo dos Haiente antigos terem selado ele naquela ilha. Zanza então fala para o Shulk que no momento a Monado está com o poder dela limitado, e esse é o motivo dela não conseguir ferir humanos e aqueles Mechon que tem rosto. E aí ele diz para o Shulk que se o Shulk libertar ele vai quebrar esse selo que está presente na espada, então o Shulk vai lá e destrói suas correntes. Quando ele está prestes a fazer algum tipo de encantamento que ia liberar o poder da Monado, o Metal Face atira uma lança gigante que o perfura e aparentemente o mata. Logo depois ele desce na ilha e dá um ataque que acaba matando o Imperador Sorian. Ali nos momentos finais dos anos, eles transformam em umas pequenas partículas que vão até Shulk, e aquilo acaba liberando o poder verdadeiro da Monado. Shulk então se vê diante da possibilidade de realizar aquilo que foi a motivação inicial da sua aventura, né? Vingar a Fiora. Então ele ataca o Metal Face e dessa vez ele consegue arrancar um dos seus braços, já que a Monado realmente está com o poder liberado. Só que quando ele estava prestes a conseguir destruí-lo, um Mechon prateado diferente aparece na frente do Shulk e o atinge. Shulk acaba atingindo esse Mechon prateado e quando ele quebra parte da sua armadura, é revelado para nós que quem está controlando ele não é nada mais nada menos que a Fiora do começo do jogo, a quem a gente pensava que tinha morrido. Todos ficam em choque ali no momento e ela parece não reconhecer Shulk. Logo em seguida ela foge junto com o Metal Face. O grupo então retorna para Alcamoth e eles descobrem que os Mechons foram vistos indo para uma fortaleza deles que está em um lugar chamado Sword Valley, e eles seguem para lá na esperança de reencontrar Fiora. Nesse momento a gente vê uma cena rápida onde a Fiora está tendo a sua armadura de Mechon restaurada dos danos que o Shulk acabou de causar nela. Ela de fato não se lembra quem é Shulk e ela está sendo chamada de Meyneth pelos seus companheiros, enquanto afirma que os
muito doido. Eu me pergunto como é que os robôs surgiram, tá ligado? Humano, seleção natural, mas como é que uma colônia de robôs surge no nada, assim, tá ligado? Sei lá, será que o jogo tem alguma explicação quanto a isso, velho? Os humanos, e a gente entende pela seleção, evolução natural, né? A lei da teoria da evolução. Agora, como é que surge uma civilização de robôs, assim? Zanza, na verdade, não morreu. Voltando pro Shulk e seu grupo, eles descem pelas montanhas Valak, que tá no Provavelmente algum braço de humano, né, Bionis, velho? para Deve chegar ter até criado, sei Swordvalley. E lá, no caminho, Alves leva eles até uma antiga torre que o Shulk julga ser algum familiar. ser, sei lá. Alves explica para o grupo que ali foi onde Shulk foi encontrado quando ele era criança, juntamente com a Monado, que havia sido colocada e selada ali pelos antepassados dele e os Hyentia. Nesse momento ele também dá uma explicação muito legal de como que funcionam as visões da Monado. Ele explica que Ether é o que compõe praticamente todas as coisas presentes no mundo, desde as formas de vida até os fluxos de passado, presente e futuro. A monada é uma espada especial que é capaz de romper esse fluxo e permite que o portador dela altere o curso das coisas. No passado, Zanza tentou usar esse poder para derrotar Mekonis, mas acabou falhando. O grupo retoma o caminho pela montanha e Fiora os alcança com seu Mekon prateado. Nesse momento ela conta para Shulk que ela precisa conversar com ele, mas ela é interrompida por Metal Face, que chega e a ataca. O grupo se prepara para atacar ele, mas ele acaba ameaçando de matar Fiora novamente. E em seguida a armadura dele se abre e revela que quem é que está controlando aquele Mekon é simplesmente o Munka, aquele cara que a gente pensou que tinha morrido lá no começo do jogo. Enquanto a gente está enfrentando o Munka, um novo grupo de Ah, Mekons são chega e dessa robôs vez eles mesmo, estão né? liderados por um Mekon super diferente, todo dourado, e ele se identifica como Egil, o líder de Mekonis. Ele não dá muitas explicações, mas diz fazer parte de um grupo que liberta as pessoas da tirania de Bionis. Logo em seguida ele se junta a Monka e Meneth, que é a Fiora na verdade, e eles vão embora convidando o grupo para encontrá-los no Titã Mekonis. O grupo finalmente chega em Sword Valley e nessa hora a gente entende que esse vale é a espada que está ali conectando os dois, né, naquele golpe final que o Mekonis deu em Bionis, que travou os dois no tempo. Enquanto a gente está avançando pela espada, o grupo descobre que os Mekons estão absorvendo o Ether de Bionis e usando as suas formas de vida como fonte de energia para produzir umas armas especiais que destroem qualquer tipo de vida biológica que elas tocam. Eles novamente encontram e combatem Munka, só que dessa vez finalmente ele é derrotado de forma definitiva. Adentrando na fortaleza dos Mekons, o grupo é cercado por Fiora, que na verdade é Meneth, e Egil, e ele então dispara uma onda que sai lá do centro de Mekonis que anula os poderes da monada. Pela primeira vez, a Meneth aparenta começar a conhecer o Shulk de alguma forma. Só que nessa hora a gente descobre que o Egil consegue controlar qualquer Mekon e ele força ela a atacar o grupo. A Meneth escuta a voz da Fiora verdadeira falando ali dentro do corpo dela e ela acaba conseguindo resistir aos comandos do Egil. E eles os atacam e restauram o poder da Monado, destruindo a plataforma onde o grupo está. Só que isso faz com que todos caiam no mar que está entre os dois titãs. Em uma rápida cena em Alcamoth, o irmão da Amélia recebe a notícia de que a fortaleza foi destruída e o grupo aparentemente caiu no abismo, e Dixon nesse momento surge lá e encoraja eles a aproveitar o momento para atacar Mekonis. Shulk acorda, ele está numa praia ali nos pés de Mekonis e perto dele está o corpo de Meneth. Ela logo acorda e dessa vez ele descobre que ela finalmente voltou a ser Fiora, e ela explica para ele um pouco de como que foi a transformação dela. Ela conta que depois do ataque do Munkar, ela apagou, então ela não viu mais nada do que aconteceu, e quando ela acordou de novo, ela já estava lá em Mekonis tendo o corpo transformado em máquina. Ela explica também que a partir daquele momento, apesar dela estar consciente, ela não tinha mais o controle do corpo dela, e que uma outra pessoa chamada Meneth era quem estava controlando. Aqui a gente ainda não consegue entender muito bem essa história, mas ela explica que apesar da circunstância, ela não sentia que a Meneth era má, e na verdade ela até sentia que de alguma forma ela precisava ajudar ela. Pouco a pouco, Shulk e Fiora conseguem se reunir com o restante do grupo e eles descobrem um vilarejo habitado por uma raça que é chamada Máquina. E ali a gente descobre que eles são os habitantes originais de Mekonis, que são como se fosse a vida original que existia no Titã Mekonis, e eles não demonstram nenhuma hostilidade pelo grupo. Ah, Enquanto conversamos entendi. com os habitantes da aldeia, eles explicam pra gente que eles de fato são os habitantes originais de Mekonis. E os Mekons, aquelas máquinas que a gente conhece desde o começo do jogo, são armas que eles haviam criado no passado. Uma das líderes da aldeia, Saquei. uma máquina chamada Linada, se oferece para fazer reparos no corpo da Fiora, que aparentemente está apresentando defeitos desde que a gente caiu. Então a gente é levado até o chefe da vila, um cara chamado Mikol, que nos revela ser o pai do Egil, aquele cara que está lá em Mekonis se dizendo o líder da cidade.
E logo que começamos a conversar com ele, ele faz um pedido especial para o grupo. Ele pede que a gente mate Egil. Em uma rápida cena lá de volta em Bionis, a gente vê que Kalian, o irmão da Amélia, está reunindo líderes de várias raças para organizar um ataque em Meconis. Voltando para a Vila dos Máquinas, Mikol conta para o grupo que ele está vivo desde a época da guerra entre os dois titãs. Ele também revela que um dia quem começou a guerra foi Bionis, em um momento onde ele quase destruiu toda a guerra em Meconis, mas ele foi Da impedido por vida. Meyneth, que é a criadora Destruiu. de Meconis. Ele também revela que um dia quem começou a guerra foi Bionis, em um momento onde ele quase destruiu toda a guerra em Meconis. Achamos um rival pro Angel Dark, velho. Destruiu a guerra, velho. Mas ele foi impedido por Meyneth, que é a criadora de Meconis, e ela lutou por eles até que um dia os dois se acertaram com o ataque final e adormeceram desde então. Sobre o Egil, ele explica que desde então o filho dele jurou vingança por todo o estrago que havia sido causado por Bionis, só que nesse momento ele pretende acabar com todas as vidas inocentes que estão lá em Bionis. Enquanto isso, Linada explica para o grupo que o corpo da Fiora foi completamente removido e adaptado para funcionar dentro de um dos Mechons com rosto, e até a forma com que o sangue circula dentro dela foi alterada para se adaptar a isso. Dixon chega até o vilarejo e a gente descobre que ele já possuía contato com os máquinas há muito tempo, trocando informações e equipamentos com eles, mas mantendo a existência deles em segredo por receio de que alguém descobrisse e atacasse os habitantes da vila. O grupo entra no Titã Meconis para tentar encontrar Egil e eles percebem que ele é completamente diferente de Bionis por dentro. Eles são atacados por um novo Mechon com rosto e durante a luta contra ele a gente descobre que ele na verdade é o Gadolt, o noivo da Shala que havia desaparecido, só que agora ele está completamente transformado em Mechon e sob o controle do Egil. Em um ataque final ele provoca uma grande explosão, só que o grupo é salvo graças aos poderes de Meyneth, que ainda habita o mesmo corpo que a Fiora. Logo em seguida a gente encontra Vanea, a irmã de Egil, e ela nos explica como que funciona esses Mechons que têm rosto. Durante a luta inicial entre Bionis e Meconis, o Egil aprendeu que a Monado não era capaz de ferir nenhum dos seres biológicos de Bionis, já que todos os habitantes do Titã possuem o mesmo sangue de Zanza, que é o criador da espada. Foi aí então que o Egil começou a desenvolver um plano para criar Mechons que tinham formas de vida de Bionis integradas dentro do seu corpo, sendo esse o motivo que inicialmente a Monado não conseguia ferir os Mechons com face, até o dia em que o Zanza ajudou, entre aspas, Shulk, removendo a restrição que tinha na alma. O grupo chega na capital de Meconis, uma cidade chamada Agnirata, e encontramos lá uma torre que registrou a verdadeira história da batalha entre Bionis e Meconis. Quando os dois titãs surgiram no mundo, Meyneth também apareceu como sendo a alma de Meconis. Ela criou as primeiras formas de vida existentes ali, as quais ela chamou de máquinas, e eles prosperaram e se desenvolveram muito tecnologicamente. De forma semelhante, o Zanza era a alma de Bionis e foi ele quem fez com que a vida biológica surgisse e evoluísse por lá. Essas duas formas de vida existiam em harmonia até que um dia, aparentemente do nada, Bionis atacou Meconis com uma espada de luz e um exército de Teletias, matando centenas de máquinas no processo. Caraca. A Meyneth tentou defender Meconis e os seus habitantes, e os dois titãs duelaram durante muito tempo, até que um dia eles acertaram um ataque tão poderoso no outro que acabou com o restante das energias que eles tinham. Os habitantes de Bionis aproveitaram a oportunidade para selar Zanza, mas Meyneth havia ficado muito enfraquecida depois do combate. Ela alertou as máquinas que tinham sobrevivido que Bionis não havia sido de fato destruído e derrotado, e que um dia Zanza ia conseguir se libertar. Logo em seguida ela entrou em um estado de hibernação para tentar se recuperar e preparar para o dia em que Zanza retornasse. Quando a Fiora foi capturada, a Vanea escolheu ela para ser o receptáculo da alma da Meyneth, justamente porque ela era próxima de Shulk, que aparentemente é o verdadeiro herdeiro da Monado. Ela tinha esperança de que a forte relação entre os dois impedisse que a história da guerra se repetisse novamente. O grupo retoma a busca por Egil e eles encontram novamente por Gadolf no caminho, só que dessa vez a Meyneth consegue quebrar definitivamente o controle de Egil sobre ele e o libertar. Ele comenta que enquanto ele estava sob o controle do Egil, os dois estavam conectados e ele pôde perceber que o Egil Obrigado pelo follow, Alex. De vingança dele contra Bionis. God 3D. Uma rápida cena na junção Boa noite, seja bem-vindo, meu a querido. gente vê um exército das formas de vida de Bionis avançando pela espada para atacar Meconis com todos os seus recursos. Alves então percebe que Meconis pode estar prestes a despertar e ele resolve ir até Shulk e o grupo para tentar evitar que eles estivessem lá quando isso acontecer. O grupo finalmente encontra Egil e ele explica que o motivo dele estar ordenando Mechons para atacar e capturar pessoas de Bionis não é pela raiva das pessoas em si, mas sim devido ao fato de que todos os seres vivos de Bionis servem como fonte de energia do Titã,
que ele pode acabar usando para renovar suas forças e despertar um dia novamente. O grupo enfrenta e derrota Egil, mas ele decide se entregar para funcionar como uma nova alma de Meconis e consegue despertar mano, o não sei Titã porque que a live novamente. tá A gagalando, mas capital ali pra onde mim o tá grupo tá travando um começa a se pouquinho. destruir com os movimentos do Titã e Gadot resolve se sacrificar para garantir que Shala e o grupo consigam escapar de volta para o vilarejo dos máquinas. Shulk e os outros precisam voltar para dentro de Meconis para encontrar o Egil lá no núcleo do Titã e destruir ele antes que ele consiga destruir Bionis, e Dixon se junta a eles. Enquanto eles estão Valeu, a meu caminho, o querido. Shulk comenta que desde que Beleza, eles tamo chegaram em junto. Meconis, ele parou de receber aquelas visões que ele tinha da Monado, só que de alguma forma ele ainda sente quando as coisas vão acontecer no futuro. Ele também comenta ter ouvido o Egil chamar ele de Zanza durante o último combate. Chegando lá em Meconis, nós encontramos o Egil novamente e o derrotamos, só que o Shulk decide parar antes de dar o golpe final por perceber que ele e o Egil estão lutando pela mesma causa naquele ponto, vingança. Apesar do Shulk ter se controlado tentando interromper O Mr. Vast apostou lá ele que vai escuta uma fazer? estranha voz É na sua isso? cabeça encorajando ele a matar Egil, só que ele ignora e consegue se controlar. Nesse momento, o Egil explica um novo fato sobre o início da guerra entre os dois titãs. Ele conta que antes da guerra acontecer, ele tinha um amigo lá de Bionis chamado Arglas, e foi esse amigo dele que um dia encontrou a Monado. Quando ele tocou na espada, ele foi possuído por Zanza e forçado a atacar Meconis, dando início à luta que causou tanta guerra e tanta destruição. Entendi. Shulk e o Egil estão prestes a fazer as pazes quando de repente Dixon atira no Shulk, parece que ele até matou ele naquele momento. O Dixon então revela ser, na verdade, um dos discípulos de Zanza e ele atirou em Shulk Esse para bigodão aí é de seu mestre respeito, poder tá? retornar. Em uma cena a gente vê que o Zanza estava morando dentro do corpo do Shulk, porque a gente vê os dois se separando, e ele explica que depois da Grande Guerra do passado, os High-Ent selaram o corpo dele em Prison Island, e sua arma, que é a Monado, na Torre das Montanhas Valak. Até que um dia um grupo de exploradores entrou naquela torre e eles encontraram a espada e no processo acabaram libertando o Zanza, o que provocou a morte de todos eles, inclusive do Shulk, que era apenas uma criança naquela época. Zanza então inseriu energia o suficiente no corpo de Shulk para que ele pudesse crescer e amadurecer o suficiente. Enquanto isso ele ia estar lá dentro recuperando as forças, meio que funcionando como um parasita dentro do corpo do Shulk. Esse inclusive é o motivo do Shulk conseguir controlar a Monado tão bem desde o começo. Nessa mesma cena, o Zanza confirma sobre o funcionamento do Titã Bionis. Ele explica que todas as formas de vida que existem no Titã estão lá apenas para alimentar ele com as suas energias. Foi ele quem esquematizou isso tudo, e ele pensou inclusive na possibilidade de que um dia ele poderia querer acabar com toda a vida no Titã e recriar ela de acordo com a vontade dele. Durante essa conversa, num ato desesperado, o Egil acaba tentando atacar Zanza, mas é derrotado, morto definitivamente logo em seguida. A Meyneth então toma o controle da Fiora, vendo tudo o que está acontecendo, e decide enfrentar o Zanza usando uma própria Monado que ela tem. No meio da luta, ela inclusive sai do corpo da Fiora, mas ela acaba sendo derrotada, e isso infelizmente permite que o Zanza roube a Monado dela também. Zanza vai embora, aparentemente voltando para Bionis, e o grupo tenta fugir de Meconis, que nessa altura já está caindo aos pedaços. Só que no caminho eles são interrompidos por Dixon, que ataca eles usando um exército de Teletias. O grupo recebe a ajuda do irmão da Amélia, o Kalian, só que nesse momento a gente recebe mais uma revelação, de que a general Loritia também é um dos antigos discípulos do Zanza. Ela começa de alguma forma a emitir partículas com alta concentração de Iter na direção do Kalian e dos seus companheiros, e a gente vê eles todos se transformando em Teletias. O grupo fica surpreso e confuso com o que está acontecendo, e o Dixon explica que quando o Zanza criou os High-Ent, ele colocou neles um gene que faz com que, no final da vida deles, eles se tornassem Teletia. Ele também explica que o motivo de Zanza ter criado os High-Ent foi para que eles policiassem Bionis e acabassem com qualquer forma de vida que interferisse nos seus planos. Nesse momento a gente entende qual que é aquela maldição que a gente ouviu falar que a Amélia ia livrar o povo dela, e é justamente essa, já que ela é uma mistura de High-Ent e humanos e ela não é afetada pela transformação. Infelizmente esse não é o mesmo caso para o Kalian e ele começa a se transformar. Só que no meio da transformação ele usa o seu corpo para causar uma grande explosão na direção da Loritia e isso permite que o grupo consiga escapar. Fiora e o grupo conseguem chegar no acampamento dos máquinas com o corpo do Shulk com a intenção de tentar reviver ele ali. Só que durante a estadia deles lá, o Dixon chega com o exército de Teletia e novamente ataca eles. Enquanto esse ataque está rolando, a gente vê uma cena onde o espírito do Shulk está vagando pelo espaço e meio que está questionando o fato de que ele não existe já fazem anos.
Alves aparece ali e explica para ele que Zanza e Meneth precisam usar um ser que eles mesmos criaram como receptáculo. Esse, inclusive, é o motivo primário deles terem construído esse mundo onde as pessoas nascem e morrem sob o controle deles, já que assim eles poderiam manipular o destino do mundo sempre que fosse necessário. Só que as pessoas que foram escolhidas como receptáculo da Zanza e da Meneth no momento, que são Shulk e a Fiora, eles estão fugindo desse controle, e esse é o principal motivo do Zanza estar tão desesperado para destruir Shulk e o mundo inteiro no momento. A Meneth aceitou esse fato e decidiu deixar o futuro nas mãos dos habitantes de Baiones e Mecones. Só que o Zanza se considera meio que um deus primário e ele não quer deixar que isso aconteça. Alves então conta para o Shulk que ele precisa decidir agora se ele vai seguir o caminho pré-determinado por Zanza ou se ele prefere criar um novo caminho para ele e os companheiros dele. Voltando para o mundo desperto onde o grupo está sendo atacado por Teletias, o Shulk finalmente acorda e agora ele está usando uma nova monada e consegue ajudar o pessoal. Ele também está de alguma forma tendo acesso àqueles mesmos poderes de ver o futuro. Agora reunidos novamente, eles partem para o interior aqui da observação avançada, onde descobrimos que a Loritia não só está viva, como ela conseguiu controlar o Telete que o Kalian se transformou e agora se fundiu a ele. O grupo consegue derrotar essa fera definitivamente e no momento que ela morre, a Melia tem uma visão onde seu irmão explica para ela que o motivo do seu pai ter misturado o sangue dos High-End com humanos foi justamente para criar uma nova geração que tivesse livre da maldição dos Teletia. O grupo então parte novamente para Prison Island, que é onde eles acreditam que o Zanza pode estar, e chegando lá a gente encontra e enfrenta o Dixon novamente, e dessa vez a gente derrota ele de uma vez por todas. Assim que essa luta termina, o grupo é teletransportado para o espaço, onde a voz do Alves conta para o Shulk que esse é o momento que ele vai ter que fazer a escolha. Vagando ali pelo espaço, o grupo consegue encontrar Zanza e ele revela que agora que ele possui as duas monadas, ele não precisa mais do Baiones para se sustentar. Ali a gente entende também como que ele realmente enxerga as formas de vida de Baiones, já que ele conta que tudo que ele criou não passavam de células que alimentavam ele, que era o deus de toda aquela criação. Ele está meio que arrependido e até mesmo um pouco humilhado por ter criado formas de vida que atrapalharam tanto os planos dele, e agora ele está decidido a acabar com toda a vida para sempre. Shulk e Fiora novamente combinam seus poderes para vencer aquele destino que esse ser, aquele deus havia criado para eles, e quando eles fazem isso, uma terceira monada surge em Shulk e faz com que ele consiga derrotar Zanza de uma vez por todas. That I am is fading. The memory of a god's existence, born from the chaos of creation. Depois da luta, Alves aparece para o Shulk e explica para ele a verdadeira origem do mundo onde eles existem. Em um outro universo, um homem chamado Klaus ativou um dispositivo que tinha uma imensa quantidade de energia com a intenção de explorar novos mundos. Quando ele ativou o dispositivo, o mundo onde eles vivem foi criado e esse homem, juntamente com uma outra cientista que estava presente com ele naquele momento, foram transportados para lá e se tornaram seus deuses. São eles Zanza e Meneth. Aí aqui um parêntese que peraí que agora eu me perdi. Klaus ativou um dispositivo que tinha uma imensa quantidade de energia com a intenção de explorar novos mundos. Quando ele ativou o dispositivo, o mundo onde eles vivem foi criado e esse homem, juntamente com uma outra cientista que estava presente com ele naquele momento, foram transportados para lá e se tornaram seus deuses. São eles Zanza e Meneth. Aí aqui um parêntese que essa história toda ela acaba sendo melhor explicada no jogo Xenoblade Chronicles 2, o qual eu já fiz um vídeo resumindo toda a história aqui pro canal. Cara, basicamente o 1 ninguém entendeu porra nenhuma quando saiu. Caraca, mano, tá travando muito, mas espero que a live não seja tão travada que nem tá aqui pra mim, velho. Então, assim, o 1 deixou muita ponta solta e teve que vir o 2 pra ser explicado, porque tudo que tá sendo dito aqui, ele sempre pontua, velho. No 2 vocês vão entender. Não, no 2 vocês vão entender. O 2 veio pra explicar tudo, porque ninguém entendeu nada jogando 1, velho. Essa é a verdade. O link que tem um resumo dessa história, tá? Então, pra quem quiser entender melhor, é só dar uma conferida lá. Agora voltando para nossa história. Por se sentirem solitários, Zanza e Meneth começaram a criar as primeiras formas de vida naquele mundo, e foi naquele momento que ela criou Mecones e Zanza criou Baiones. Logo em seguida eles começaram a povoar o corpo dos titãs com formas de vida variada, e essas formas de vida não só foram se reproduzindo, como também evoluindo e vivendo de maneira pacífica entre si.
Na medida em que os anos foram passando, o Zanza percebeu que as pessoas não só estavam se tornando independentes dele, mas elas também estavam esquecendo dele. Por esse motivo, já que ele se via como um ser superior, ele acabou criando um plano onde ele pudesse destruir e reconstruir toda a civilização sempre que ele quisesse com a ajuda dos Teletias. Alves também esclarece um pouco mais sobre a natureza dele, e ele conta que ele é o administrador de um dos computadores que foi usado no experimento que foi feito pelo Zanza. E esse é o motivo dele ter tanto poder e controle nos elementos desse novo mundo que foi criado. Quando a gente joga Xenoblade Chronicles 2, a gente descobre que ele na verdade é Logos, um dos Core Crystals mestres que podem usar a energia do condutor. Ele diz pro Shulk que naquele momento o mundo onde ele tá completamente estagnado e pergunta para ele qual que é o tipo de futuro que ele quer, já que naquele momento o Shulk está funcionando como se fosse o próprio deus desse mundo. Shulk então decide que o futuro deve pertencer às pessoas, e ele deseja para o Alves um mundo sem deuses, e nesse momento o seu desejo é realizado. Em uma cena final a gente vê um pouquinho desse novo mundo, onde humanos, máquinas, nopons, raientes estão todos vivendo em paz. What's up with the water being so salty? Ryan, you're terrible at this. When was the last time you fished? A gente vê também que Shulk e o grupo todo tá bem feliz e inclusive a Fiora ganhou um novo corpo de humano novamente. Então é isso, pessoal. Aqui a gente conclui essa história bem maluca, porém excelente, de Xenoblade Chronicles 1. Maluca, porém Espero que parece vocês ser tenham da hora, gostado. Não velho. deixem de dar like aqui nesse vídeo. Gostei do conceito de ter da civilização ser morar dentro de uma de uns seres gigantes, tá ligado? Assim, achei interessante. Até Rosé que a gente tava vendo ali, né, velho? Existem organismos vivendo dentro delas, né? Enfim, maneiro, maneiro. Cara, não conhecia Xenoblade não, achei interessante. Espero que vocês tenham gostado e não deixem de dar like aqui nesse vídeo e se inscrever no nosso canal, porque isso incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo sobre esses jogos que a gente tanto gosta. Tá zero. Um abraço e até a próxima. Muito bom, cara. Achei interessante, né? Não sei como é que é o joguinho ainda. Qualquer dia eu pesquiso uma gameplayzinha, dou uma olhada lá, né? E interessante, velho. Obviamente vai ser um jogo mais antiguinho, né, velho? Sei lá de quanto que é. Aqui, ó. Porque esse aqui é o Definitive Edition, né? 2020. É da Nintendo. Pô, esse jogo não é de 2020 não, velho. Assim, quer dizer, essa versão do jogo né? Agora, mas deve ter um mais antigo, tá ligado? Enfim. Interessante.